Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, Jesus. Livro da criação. Livro de Gênesis. Gênesis, capítulo número 1. Aonde vamos aqui decorrer esse texto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Gênesis, capítulo número 1. Louvado seja Deus. Versículo 1 em diante, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Deus maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu ervas dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e vejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia 4. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicarem na terra. E foi a tarde da manhã o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine-se sobre os peixes do mar, e sobre as aves da terra, dos céus,
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos, ó Pai, aleluia, Senhor meu Deus, e te engrandecemos. Que o Senhor possa falar conosco, a tua palavra, ela é viva, ela se fala por si próprio, mas aquilo que não compreendemos, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendermos a mensagem do Senhor através da tua palavra. Amém, louvado seja o nosso Deus. Amém, meus amados. Aqui nós vamos ver essa passagem do livro de Gênesis, capítulo 1, onde há uma criação de Deus sobre o céu, sobre a terra, né, e todos os seres viventes que ali habitam, e o homem que foi criado conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, criou Deus. E nós vamos ver que nos primeiros inícios desse texto, Deus, ele organiza todo o sistema para que pudesse, naquele momento em seguinte, fazer com que as suas criações viessem ali frutificar e crescer abundantemente para aquilo que o Senhor determinou sobre cada espécie aqui na terra. E nós vamos ver então sobre este texto que a Bíblia vai dizer que no princípio de tudo Deus criou o que? Os céus e a terra. Então há uma existência antecipada daquilo que nós vemos no dia de hoje. Deus criou os céus e a terra. E nós vamos ver que os céus está em plural. Então Deus não criou apenas um céu visível, mas Deus criou também o céu conhecido como o terceiro céu, que somente é o céu onde está o trono de Deus e ali a sua morada. Nós vamos ver então que Deus primeiramente ele cria os céus e a terra. Vamos entender esse texto. Céus. Existem 3 céus. Os céus aonde as aves voam, aonde nós enxergamos embaixo das nuvens. Esse é o primeiro céu que Deus criou. É o céu aonde nossos olhos contemplam. Existe o segundo céu, aonde estão os planetas, a terra, onde estão as estrelas. Esse é o segundo céu. Existe o terceiro céu, o céu que é espiritual, onde está o trono de Deus, a glória de Deus, aonde Deus habita, no terceiro céu. Então Deus criou tudo. E agora a Bíblia vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia. E mesmo a terra sendo sem forma e vazia, havia então trevas sobre a face do abismo. Olha o que a Bíblia vai dizer. E o Espírito de Deus fazia o quê? Movia-se sobre a face das águas. A Bíblia vai dizer então que a terra era vazia e sem forma. E havia o abismo. E o Espírito de Deus estava ali movendo-se sobre a face das águas. Esse princípio vai nos determinar que Deus iria iniciar agora uma grande obra através da criação, através do Espírito do próprio Deus que estava ali sobre a face da terra. Vamos mais adiante. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o primeiro princípio, o primeiro astro principal para que as coisas pudessem ser esclarecidas. Esta luz ela teve que surgir para que depois da luz viesse ali os fundamentos. E isso é da criação de toda a terra. Então era necessário que Deus fizesse que havesse a luz para nós podermos
distinguir e ver a diferença entre uma luz e umas trevas. Entre ver o que é claro e o que é escuro. Então, no início, Deus ele teve que trazer a existência da luz, porque tudo estava em trevas. Havia um abismo, e havia as trevas. E havia, então, coisas escuras. Mas Deus teve que trazer a luz, para que pudesse, naquele momento, começar uma transformação sobre a terra. Estão entendendo? E no nosso tempo de hoje, Jesus, há 2000 anos e 19, ele veio à luz. A Bíblia diz, no livro de João, que o Verbo se fez carne, que Cristo desceu sobre a terra, nascido de uma Virgem Maria, e ali nasceu a luz do mundo, que tiraria o pecado da humanidade, que tiraria as trevas sobre a vida do homem. Então, o momento de toda a existência aqui de Gênesis 1 vai se referir também de um processo regenerador, de regeneração da parte de Deus para nós mesmos, para a nossa própria vida, o nosso próprio ser. Então, a luz veio para mostrar as trevas, que ela existia. Porque quando nós estamos na escuridão, é fácil. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, no primeiro instante, nós não vamos enxergar nada. Por quê? Porque nós estávamos na luz. Nós sabíamos que a luz lumiava e nos dava visão. E quando nós apagamos tudo, com o tempo, naturalmente, os nossos olhos eles vão conseguir enxergar no escuro. E aquilo que era impossível de se ver quando se apagou, já dava para enxergar. Então, quando também nós estávamos nas trevas sem conhecer Jesus, tudo parecia claro aos nossos olhos, porque a luz não existia ainda em nós, que era a palavra de Deus. E nesse instante, quando nós olhávamos, nós não víamos nada do que a luz poderia ser revelada para nós. Assim como era o abismo, e é aquilo que era escuro na terra. Então era necessário que a luz tivesse sido ali colocada. Em nossa vida também. Era necessário a luz da palavra de Deus, a luz de Cristo, resplandecer em nós, para que nós pudéssemos enxergar e nós termos a noção que nós andávamos no abismo das trevas, sem conhecimento de Deus. E através agora de Cristo, da sua palavra, nós reconhecemos que nós andávamos na escuridão, mas agora a luz, ela está acima da escuridão. Porque onde está a luz, não existe trevas e nem escuridão. A escuridão não é maior do que a luz. A escuridão nada mais é do que a ausência da luz, não é? Quando se há luz, a escuridão vai embora. E assim é a nossa vida aqui com Deus. Quando nós estamos na luz, nós estamos em Cristo, as trevas vão embora naturalmente. Porque as trevas, o abismo não é maior do que o Criador, do que aquele que é resplandecente de luz e glória. Ele é muito maior. Vamos dar procedimento aqui. Versículo 4, a Bíblia vai nos dizer: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E havia uma necessidade de fazer separação entre a luz e as trevas. E a luz foi chamada dia e as trevas noite. Então houve uma separação. E a nossa vida agora, quando nós conhecemos a palavra de Deus, há também uma separação. E Jesus também ele fala, trabalhar enquanto há dia, não é? Enquanto a noite não vem. Porque vai vir um dia da noite. E qual é esse dia da noite que Jesus fala? É quando o Espírito Santo subir aos céus. A terra não vai ter mais luz, porque o Espírito e a igreja vão subir. Então Jesus ele fala, trabalhar enquanto há dia, porque na dia ainda há a luz do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Olha o que a Bíblia vai dizer. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite, e foi a tarde e a manhã, e o primeiro dia foi feito. Então o primeiro dia era necessário Deus colocar a luz aonde havia trevas. Esse é o primeiro princípio da nossa vida também
para nós conhecermos a Deus. É nós sabermos que a palavra de Deus, ela é a luz. E para que as trevas não estejam sobressaindo em nós, nós precisamos reconhecer a palavra de Deus como a única verdade. E ela é a luz para nós. Vamos mais adiante. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Deus diz que haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre as águas e águas também. A Bíblia vai dizer: e fez Deus expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde, a manhã e dia segundo. Há aqui um debate teológico sobre essa expansão céu, porque Deus fez a criação dos céus e da terra, e esta expansão é os luminares, não é? As estrelas, é o sol, é a lua, é os astros que ali se encontram. E quando Deus ele faz a extensão, a expansão, ele organiza toda a terra e todo o campo já do segundo céu também já fica todo organizado para que haja o sistema correto, aonde, né, a terra ela começa a rodar em torno do sol. Olha o que diz aqui: Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e essa porção seca que se chamará terra. Então Deus ele faz a criação, ele faz a formação das águas e ele faz com que a água recue, e nesse recuamento da água se torna então a terra. Sim ou não? E a terra que é a produção mais ativa aqui da terra, que nós vamos ver. E em Deus ele faz com que o mar ele recue, os oceanos recuem, não é? E ali naquele momento, quando a terra aparece, aonde Deus vai começar toda a criação. Nós vamos ver. Versículo de número 10. E chamou Deus a porção seca em terra, e o ajuntamento das águas chamou de mares. Produz a terra erva verde. Pode perceber aqui nesse texto? Quem produziu a erva verde? Foi Deus? O que Deus disse? E viu Deus que a terra... E disse Deus: produza a terra erva verde. Deus deu autoridade para a terra produzir as ervas do campo. Pode perceber que Deus ele faz com que as terras produzem a erva. Não foi Deus que criou as ervas. Deus criou a terra e permitiu que com aquilo que ela pudesse fazer, ela criasse as ervas. E as ervas, por sua vez, olha o que a Bíblia vai dizer: e a erva que dê semente. As ervas do campo vão dar semente. É o início da criação, aonde a erva vai dar o que? A semente. E da semente vem o que? A árvore frutífera. E que ela vai dar o seu fruto segundo a sua espécie. Olha o que Deus faz. Ele permite que a criação dele, que aquilo que ele formou, que foi a terra, ela mesma produzir aquilo que ele determinou. Consegue entender a grandeza deste Deus? Ele mesmo ele produz alguma coisa que se chama terra, quando a água recua, e ele faz com que essa terra ela produza erva. E a erva ela produz a semente que produz a árvore frutífera para que nós possamos nos alimentar. A própria terra ela já tem esse processo. Olha a grandeza desse Deus que criou todas as coisas no seu sentido mais perfeito. Olha como Deus ele faz as coisas de uma forma quando nós ainda muitas das vezes não compreendemos. O que Deus ele faz aqui? Ele faz com que aquilo que ele criou possa produzir naquilo mesmo que foi feito. Assim é Deus quando nos chama e quando Deus nos faz resplandecer a luz de Cristo em nós.
Ele faz com que você gere algo que você jamais poderia gerar. Ele faz com que você frutifique algo que você jamais poderia frutificar. Mas é você que vai frutificar. Não é Deus que vai colocar o fruto em você. Quando você o aceitou, Ele te chamou e agora você vai frutificar. Deus ele podia falar, eu vou te colocar frutos, como Ele poderia fazer isso com a ave. Mas o processo de criação de Deus fez um processo natural, onde tudo geraria conforme o seu querer, naquilo que Ele existiu e fez existência. Tenta imaginar quando Deus ele fez ali os luminares, os astros, quando Deus ele fez as águas e separou a terra da água para que a terra pudesse produzir uma erva e a erva uma árvore e a árvore os seus frutos, e desses frutos pudessem ali gerar os alimentos, e desses alimentos mais alimentos, porque a árvore vai gerar ali através dos seus frutos mais alimentos. E Deus então ele trata tudo de uma tal forma, aonde ele começa numa escala de processo, aonde é uma escala necessária para que haja a criação do homem. Deus não cria o homem depois das outras coisas. Deus ele prepara tudo para dar criação ao homem. Assim Deus fez conosco. Se nós estamos aqui esta noite, não. Deus não nos chamou agora e para depois fazer alguma coisa. Se Deus nos chamou aqui esta noite, porque já tem algo de Deus pré-determinado para mim e para a tua vida. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus já tem algo predestinado para você e para mim. Aleluia. E ali Deus ele fez o que então? Que a terra pudesse agora gerar ervas. E essas ervas gerassem uma semente, e gerasse nessa semente uma árvore frutífera, e dela desse o seu fruto, segundo a sua espécie. Olha que maravilha! A árvore ela vai dar o seu fruto segundo a sua espécie. Uma árvore de mexerica vai gerar mexerica. Uma de maçã, não é? Eu não vou falar muitas árvores, daqui a pouco eu vou falar uma parreira pensando que é árvore, porque eu sou paulistano e os paulistanos não conhecem muito de árvore frutífera. Né? Só está no mercado só as árvores, ali as frutas, a gente não tem muita noção de árvore frutífera com aqueles galinhos que nascem ali, tipo uma uva. Então, irmãos, Deus ele fez tudo perfeito. E a perfeição de Deus é maravilhosa. Então, o que Deus faz? Ele faz a sua árvore dar o seu fruto conforme a sua espécie. E a Bíblia fala que nós agora somos árvores frutíferas de Deus. E qual é o fruto que nós temos que dar? É fruto segundo a palavra de Deus. O fruto da palavra do Senhor. Então agora nós damos o fruto segundo a nossa espécie. Se você for do céu, você vai gerar frutos bons. Frutos que glorificam a Deus. Mas se nós não estamos na palavra, nós vamos dar frutos do quê? De inveja, de ganância, de ira, de inimizade, de contenda, de morte. Sim ou não? Esse é o fruto que nós damos sem o fruto do conhecimento de Deus. Mas quando nós conhecemos a Deus e a sua verdade, nós agora vamos dar o fruto que é do céu. Que é amor, longanimidade, temperança, não é? É vários frutos que mostram a glória de Deus através de nós agora, da nossa vida. Percebe-se a comparação aqui da transformação aqui, da criação dos céus e da terra e de tudo que há com o nosso próprio viver? Deus ele fez tudo perfeito. E a terra produziu a erva dando semente conforme a sua espécie, versículo 12. E a árvore frutífera, cuja semente está nela. A árvore frutífera, cuja semente está nela. Presta atenção. Cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Então a árvore frutífera, a semente está nela, conforme a sua espécie. Qual é a semente? A palavra de Deus. E a semente está onde? Está na árvore frutífera. Porque se a semente não tiver na árvore frutífera, a árvore frutífera vai deixar de ser frutífera.
conforme a glória de Deus, conforme o querer de Deus. Então é necessário que a palavra de Deus, que é a semente, esteja em nós, que somos agora uma árvore frutífera. E essa árvore ela tem que gerar, mas a semente tem que estar em nós, que é a palavra de Deus, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom a criação do quê? Dos campos, das ervas, das sementes e das árvores frutíferas. Deus viu ali que era muito bom aquilo ali. E foi à tarde da manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, quando Deus ele põe o dia e põe a noite, não é que Deus somente ele fala assim, não, o dia você vai ficar acordado e a noite você vai dormir. Não, porque antigamente as pessoas elas se guiavam pelos tempos, não é? Conforme as sombras, conforme o dia e a noite, as pessoas se programavam, porque não tinha antigamente, não é hoje que nós temos um calendário, não tinha isso que nos facilita tanto. Então, quando Deus ele faz o dia e a noite, ele faz já todo o sistema para que o homem pudesse também se organizar nesse sistema. Mas antes que houvesse o homem, Deus já foi preparando todo o campo, tanto no céu como na terra. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O luminar maior foi o dia, que é? O sol. O luminar menor, que é a lua. E fez as estrelas para clarear a terra. Olha como Deus faz tudo perfeito. Aleluia. Deus não faz nada errado, Ele faz tudo perfeito. Aleluia. Deus ele sabe que o sol tinha que ser maior do que a lua e a lua menor do que o sol, e as estrelas para trazer a luz à noite também sobre a terra. Tudo ia clarear também. Vamos lá. Versículo de número 18. E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, viu Deus que era bom. E foi à tarde da manhã do dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E disse Deus o que, irmãos? Produzam as águas, o que? Abundantemente répteis de alma vivente. Deus também deu às águas a autoridade de produzir o que? Répteis de almas viventes. Conseguimos compreender? Amém. O que Deus faz, ele faz com que aquilo que Ele cria gere dentro daquilo mesmo que Ele criou um sistema que produz outros seres naquilo que foi formado. É muito estranho de entender isso, não é? Quando Deus nos chamou, Ele fez o homem, Ele fez um homem com a sua capacitação. Aonde o homem com a sua própria capacitação, ele pode criar muitas coisas. O homem ele pode fazer muitas coisas através de uma criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos criados por Ele. Mas a criação que Deus fez pode fazer várias coisas também. Pode frutificar, pode relacionar com homem e mulher, pode gerar filhos, vai gerar famílias, pode o homem construir, pode um homem destruir. Deus ele faz com que a sua criação, ela em si mesma, ela consiga fazer as outras coisas. Vamos lá mais adiante. E voem as aves sobre a face da terra e expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Então tudo que Deus foi criando, Deus foi vendo que era muito bom aquilo que Ele fez. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. Então tudo que Deus criava, Ele dizia: frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas da terra e os mares, e as aves se multiplicavam na terra. E foi a tarde do dia quinto, o quinto dia. E Deus agora no último dia, no sexto dia,
a Bíblia vai dizer: e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, conforme o gado, répteis e as bestas das feras. E no versículo 25, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, de todo réptil. Versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que Deus cria tudo, Deus aí, ele faz o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é algo visível. Então, quando eu olho para um irmão, para uma irmã, para alguém, eu vejo a imagem de Deus na vida daquela pessoa. Ela estando em Cristo ou não, o homem foi criado por Deus, conforme a sua imagem. Só que Deus no início ele fez fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E na semelhança que houve a distorção quando o pecado entrou sobre a terra. O homem, ele não foi mais semelhante igual a Deus. Ele foi a imagem de Deus, mas a semelhança foi ofuscada pelo pecado. E agora, naquele momento, o homem ele terá depois, lá na frente, que voltar aos princípios para novamente ser a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos ver aqui nessa passagem, irmão, que quando Deus ele faz o homem a sua imagem e semelhança, Deus dá uma autoridade para o homem. Pode ver que Deus ele criou tudo, e tudo com a sua autoridade. As terras vão produzir as ervas, os mares até os animais aquáticos e as aves do céu. Aleluia. E Deus ele pega o homem, faz a sua imagem e semelhança, depois que ele cria tudo, e faz com que o homem agora venha dominar todas as coisas, tanto na terra como nas águas, não é? E o homem começa a dominar tudo. Mas nós não podemos esquecer que o homem, ele veio do barro. E o homem é frágil. O homem tem suas limitações. O homem tem as suas fraquezas. E como fará o homem para dominar tantas coisas, sendo que ele não tem em si mesmo a força suficiente, porque ele veio do barro? E o pecado tirou a autoridade do homem. Os animais da terra, as bestas feras, esses animais selvagens, o homem dominava antes da queda. O homem tinha domínio de todos os campos, de todos os animais. Ele poderia fazer ali tudo porque estava no seu controle. Mas a Bíblia vai dizer que o homem pecou, e quando o homem peca, ele perde tudo aquilo que Deus tinha criado, a autoridade. E o homem, ele vai precisar agora retornar ao caminho do Senhor. E é aí que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. o Salvador, a luz Aleluia. que resplandeceu sobre as trevas. A Bíblia fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E esse superabundou é Cristo, que é maior do que as Glória a trevas. Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4. Versículo 6 e versículo 7 para nós encerrar. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é a luz agora. Olha o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Hoje, então, irmãos, nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus, aonde Deus fez resplandecer a luz que agora habita em nossos corações, que é Cristo Jesus, e aonde foi tudo revelado. E o apóstolo Paulo faz menção deste texto conforme a criação em Gênesis 1.
Assim como Deus trouxe a luz nas trevas, Aleluia. assim Deus trouxe Cristo para o nosso interior para gerar a luz. Aleluia. Para que não nos gloriemos porque somos vasos de barro, a saber que Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. E hoje estamos aqui esta noite, irmãos, Glórias a Deus. glorificando a Deus, porque Deus já preparou tudo. Porque o homem sofre? Porque há depressão, angústias? Porque pessoas se suicidam? Porque há tantas aflições e angústias? Porque existe um abismo que separa o céu e o homem. Aleluia. E esse abismo, ele precisava ali ser mostrado. Presta atenção. Aleluia. O abismo precisava ser mostrado. Hoje em dia existem muitas religiões. Espiritismo, catolicismo, budismo. Religiões que não glorificam a Deus e nem levam a palavra como verdade. Estão na escuridão do engano, da idolatria. E faz com que não enxerguem um abismo que leva para a morte eterna. Aleluia. Mas Cristo, Ele é a luz do mundo. Glória a Deus. Que veio mostrar que há um abismo entre o homem e o céu. Mas Cristo é o mediador. Aleluia. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer que só existe um mediador entre o homem e Deus. Ele é Cristo. Aleluia. Ele é a ponte Glória que a nos Deus. leva para o céu. Aleluia. Ele é a solução do nosso Oh, problema. Deus soberano. Ele é a luz que precisa em nossa Aleluia. vida. Ele é a pessoa bendita de Cristo Glória que a nos Deus. tirou das trevas e nos levou para o seu reino. Aleluia. Ele é o Senhor. Aleluia. Louvado teu nome. E Deus criou tudo isso, irmãos. Os luminares, as terras, os mares, as aves, os peixes, as bestas feras. E Ele criou para dizer que Ele te ama. É Aleluia. difícil compreender isso. E o homem ainda acha que nós viemos da transformação do macaco. Misericórdia. Nós somos a imagem e semelhança. Glórias a de Deus. Você Aleluia. tem a imagem de Deus, você tem a Glórias semelhança a de Deus. Deus. E se o homem ainda não está com a semelhança de Deus, porque o inimigo tirou a alegria, tirou a paz, tirou a esperança, mas essa noite Deus veio trazer a esperança pela sua Aleluia. palavra e dizer que Cristo é o Senhor e Cristo Aleluia. é o bendito Aleluia. da cruz, aquele que morreu, não aquilo que as imagens mostram, Cristo com cara de sofredor no quadro, preso, parece que está sofrendo. Não, a Bíblia fala que Ele era o Cordeiro de Deus, Aleluia. que tirou o pecado do mundo, mas agora Ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Ele é o maior. Jesus é o maior. E Ele está aqui esta noite. Ele veio nos mostrar que Ele veio tirar a escuridão das trevas para nos levar à luz de Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar esta noite. Nós glorificamos a Deus, irmãos, não por aquilo que Ele pode nos dar, não é? Não aquilo que Ele pode nos proporcionar de uma forma financeira, mas nós glorificamos a Deus por aquilo que Ele já fez antes de nos apresentar a grande obra. Se nós olharmos para o monte, foi o Senhor que fez. Olharmos para os mares, foi o Senhor que determinou. Quando olhamos que os mares não invadem as terras, porque Deus, Ele disse, tem limite aí para você. Deus, Ele dá limite. E Deus, quando nos criou também, Ele nos deu limite. E o homem muitas das vezes tem sofrido porque não entendeu os limites de Deus e do homem. O homem peca e ele precisa de Deus para receber o perdão. Aleluia. Precisa de Cristo para que a luz brilhe. E aqui estamos esta noite, irmãos. Mais um ano se finda, mas nós glorificamos a Deus. Aleluia. Porque se estamos de pés É verdade. esta noite, é porque tudo já foi formado por Ele. Aleluia. Não se glorie o homem feito de barro, É. mas a luz que está dentro de nós, que Glória é a Deus. Cristo, a luz que resplandeceu, Oh, maravilhoso.
Ele é glorificado. E hoje você se torna uma árvore frutífera. Aleluia. E você dá o seu fruto certo. Glórias a Fruto Deus. seu, que é do Aleluia. céu, para a honra do Deus Pai. Louvado seja. Glorificado o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Se tiver alguém entre nós que queira receber uma oração, que queira aceitar Jesus, se reconciliar com Jesus, que queira entregar a sua vida ao Senhor, estamos aqui esta noite. Apresentamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Ele formou tudo e criou. Aleluia. Não existe algo maior do que o Deus. Antes de querermos conquistar alguma coisa ou adquirirmos, a melhor coisa é irmos aos pés daquele que criou. Porque a Bíblia fala: buscar o reino em primeiro lugar, é sua justiça, e as demais coisas. Aleluia. Aleluia. O primeiro passo para o homem não é a conquista de qualquer coisa, é reconhecer a Deus como Salvador. Jesus como Salvador. É o que eu preciso, que você e que nós precisamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós oramos aqui esta noite, porque o Senhor é Deus e Criador dos céus e da terra. Antes que houvesse luz, quando teu Espírito, Senhor, estava sobre as águas, Senhor, trouxe a existência da luz. E o Senhor trouxe a vitória através do esclarecimento da tua palavra. Meu Deus, eu te glorifico, ó Pai, porque onde havia o abismo, resplandeceu a luz de Cristo. E o homem se aproximou de Deus. Oramos, Senhor, meu Deus, por esta vida. Pelo mais, o Senhor conhece, sabe a necessidade, sabe o que precisa. Eu não conheço, Senhor, mas o Senhor se apresenta aqui esta noite pela tua palavra, a dizer que Ele é a luz que nós precisamos, Ele é a vida que precisamos, Ele é a resposta de todos os problemas. Aleluia. Ele é o início de uma vitória. Senhor, teu Espírito Santo venha fazer a obra sobre esta vida. Venha operar, Senhor, no seu coração. Aleluia. Puxa toda a mágoa, toda a dor do seu coração. Transferindo em alegria, gozo, da paz, da presença de Deus. Que o Senhor possa gerar sobre esta vida, Senhor, vitória. Todo mal seja derribado. Todo mal seja cego. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela vida do nosso Deus. Que Ele possa, Aleluia. pela tua glória, em nome de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Oramos aqui esta noite. Que o Senhor possa abençoar esta vida. Possa resplandecer a luz de Cristo sobre ele. Aonde, ó Deus, vemos a tua glória, Senhor. As luzes foram mostradas. As trevas, Senhor, meu Deus, são mostradas. E a luz de Cristo é revelada. Abençoa esta vida. Quero milagre na vida dele. Aleluia, Senhor. Dá diversidade, Senhor, Jesus. Glória ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E lava, Senhor, através, Senhor, meu Deus, de Cristo Jesus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar aqui esta noite. É uma vida que está se reconciliando com o Senhor. A Bíblia fala que há uma alegria do céu quando uma vida aceita Jesus. Aleluia. Mas há também uma grande vitória quando alguém retorna aos caminhos do Senhor. Glorioso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Querido Deus. eu oro sobre a vida Louvado do Pai. seja, Senhor Jesus, o Pai. Senhor Jesus. Que o altar, Senhor, da restauração seja feito Seja que agora. o teu Santo Todo Espírito, impedimento. Senhor Jesus. Todo impedimento, Senhor, seja arrancado em nome de Jesus. Aleluia. Todo agir do inimigo Senhor Jesus, em
todas as fraquezas, Senhor, todas as angústias, eu oro agora, para que aquilo que era conhecido como treva, vira a luz de Cristo sobre esta vida, e que o Senhor encha ele, Senhor, agora. Com uma alegria, Senhor, meu Deus, principalmente no céu, a paz que vem do alto, em nome de Jesus, Pai, abençoe ele, em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor.